É do Centrão, galera! A primeira Copa do Mundo foi em 90, que nós fizemos na Itália, ao lado do companheiro Marco Moura, num trabalho inédito aqui para Caruaru, porque mesmo indo através do sistema Jornal do Comércio, na época, né, a Rádio Difusora fazia parte desse sistema, nós transmitimos os jogos para a nossa cidade, para Caruaru. Não foi um marco naquela época, repito, ao lado do companheiro Marcos Moura, fizemos a primeira Copa do Mundo, onde infelizmente o Brasil não conseguiu, saiu daquele jogo contra a Argentina, perdendo por 1-0, e numa das fases da Copa acabou saindo, né? E a gente, depois que o Brasil sai da Copa, não é a mesma coisa. É evidente que o trabalho profissional ele continua, mas você perde alguma motivação, porque a seleção do seu país não continua. Mas fizemos o trabalho até o final, com o sistema Jornal do Comércio, na época, em 90, na Itália, foi a primeira Copa do Mundo. Depois veio a Copa de 94. Essa sim o Brasil conseguiu conquistar o tetracampeonato. Aí o trabalho foi melhor, porque além do lado profissional, nós conquistamos a Copa do Mundo. Naquele tempo, do Bebeto e do Romário, e alguns jogadores, o próprio Rocha, que estava machucado, o nosso pernambucano, o Ricardo Gomes também, foi outro jogador que foi, mas não conseguiu jogar porque ficou machucado. E o Brasil acabou conquistando, na época do Raí, do Mazinho, do Zinho, né, os jogadores importantes, essa Copa do Mundo de 94. Aí já estávamos na Rádio Liberdade, na época, e fomos para a rádio justamente nesse ano, de 94, e fizemos essa Copa do Mundo ao lado do nosso Paulo Freire, comentarista, Vitório Basile, repórter na época, hoje falecido, e Tony Gel, que fez também conosco, participou conosco das jornadas esportivas lá nos Estados Unidos. Falar de Wilson Bezerra ou sobre o Wilson Bezerra é ruim, como ser humano, como profissional e como narrador. Por que é ruim? Porque o que eu disser aqui vai parecer que é jogo de confete. Mas, gente, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: eu conheço o Wilson quando ele começou fazendo reportagens, cobrindo o dia a dia do Central Esporte Clube, e na época eu também era repórter. O tempo passa, o Wilson vai galgando degraus e chegou à narração de futebol. E aí nós passamos a ser repórter para o Wilson Bezerra. E foi realmente uma experiência super agradável. Primeiro, porque se eu disse que era ruim falar de Wilson, ou sobre o Wilson, é porque eu posso ser uma pessoa mal interpretada, porque vão dizer, está jogando confete no amigo, mas não é confete não. O Wilson é um ser humano espetacular, uma pessoa decente e um profissional de mão cheia, ou seja, como narrador, como cidadão, como ser humano, como companheiro. Os adjetivos que a gente buscar para o Wilson Bezerra, a gente vai ter dificuldades de encontrar, justamente porque ele é bastante qualificado. Sobre a sua condição profissional, um narrador que transmite emoção, porque assistir aos jogos, vendo a imagem é uma coisa, escutar no rádio e o seu imaginário formatando determinadas situações é outra coisa. E quando o narrador ele tem o estilo Wilson Bezerra, aquele estilo guerreiro, aquele estilo, ou aguerrido, melhor dizendo, vibrante, ele faz com que você se praticamente apresente à margem do campo, à beira do campo, porque é realmente um narrador de mão cheia. Convite-se, recebeu vários para sair de Caruaru, mas continuou aqui, fincando justamente, ou fincado na cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Fizemos Copa do Mundo com o Wilson, como repórter e depois como comentarista. Várias decisões de campeonatos brasileiros, de campeonatos estaduais, e é realmente um narrador espetacular. Eu fiz Copas com o Wilson. Na França foi a primeira, fiz na Alemanha e na África do Sul. A primeira Copa que eu fui em 94, não fui com o Wilson, fui com o Davi Cardoso, num outro projeto com outra emissora. Agora, dentre as situações marcantes, emocionantes, de alegria e de tristeza, que de repente a gente pode ter passado, a coisa que mais marcou nessas 3 Copas que eu fiz com o Wilson Bezerra, não há dúvida nenhuma de que foi a decisão entre Brasil e França em 1978. Em 1998, tem como você emendar, hein? Não tem? Em 1998,
Por que, gente? Porque justamente a véspera da decisão, o Wilson perdeu uma nora. E a família não passou para o Wilson justamente esse acontecimento triste, de que a nora dele havia falecido exatamente na véspera do jogo decisivo, quando o Brasil perdeu para a França por 3-0 e a França foi campeã. O Wilson narrou o jogo ao nosso lado. Então logo acabamos os trabalhos, já com a tristeza por conta da derrocada brasileira, o Wilson ligava para a casa da família e aí aos prantos escutava dos seus familiares a informação. Claro que bateu uma tristeza tremenda aí no Wilson, em mim também. A gente esqueceu por completo a derrota do Brasil e como ser humano veio justamente aquele sentimento, o sentimento de perda. E esse sentimento fez com que nós saíssemos do hotel ou da residência onde estávamos hospedados, ainda em plena festa dos franceses. Fomos para o aeroporto de Paris, um deles, e ficamos a noite inteira sem conseguir dormir, esperando simplesmente o horário de embarcar para o Brasil. Então, dentre os fatos que aconteceram de alegria, foram muitos momentos de conquistas, de jogos, de vitórias, enfim. Porém, aquilo que mais marca, e aí é o sentimento de ser humano, os senhores haverão de entender, que foi o fato de o Wilson transmitir uma final de Copa do Mundo, com uma nora, infelizmente, sendo velada ou sendo sepultada, e ele, depois, ao tomar conhecimento, amigos, não imaginem a tristeza, o que foi que, quando caiu a ficha, bateu no companheiro Wilson Bezerra. Muitas histórias engraçadas, muitos acontecimentos, inclusive viagens marcantes. Agora, ficam sempre, né, na maioria das vezes, os bons momentos, principalmente momentos vividos com um também companheiro radialista, que é o Marcos Moura, que mexia com a gente, com muitas histórias e sempre dando um molho nas histórias. Mas tem alguns fatos marcantes que eu fiz com o Wilson Bezerra, por exemplo, também na Copa do Mundo da África. Nós saíamos e, aliás, não foi na África, foi na Alemanha. Nós saíamos sempre com os companheiros que estavam no grupo nosso, quando de uma folga, para determinadas viagens. E numa dessas eu não pude ir. O Wilson foi em companhia de Roberto Queiroz, Hélio Macedo e Ralf Carvalho, que estavam na capital pernambucana e que estavam integrados com a gente. E de repente, o que foi que aconteceu? Chegaram em um restaurante na Áustria. Essa história é bem interessante, gente. Ninguém conseguia falar o inglês e nem tão pouco conversar com os austríacos. Em determinado restaurante, começaram a observar justamente aqueles pratos que se apresentavam, olharam no cardápio e, por um desenho bonito, né, por uma foto bonita, pediram como se fosse um prato. Na hora que saiu, gente, não era um prato, era simplesmente um recheio, aliás, não um recheio, várias bebidas, vários tipos de bebidas misturadas e que o pessoal foi obrigado a ter que tomar, porque pensaram que estavam pedindo um prato para a refeição. Na realidade não era um prato, eram bebidas que eram mostradas numa foto bem bonita e que acabou isso enganando a todos eles, porque nenhum deles dominava o inglês. E a propósito, alguém pode dizer, como é que vocês conseguem viajar sem dominar o inglês? Na maioria das vezes, realmente no gesto, né? No mostrar, no indicar, no apontar com o dedo. Essa é que é a grande realidade, porque esse é um pecado que muitos radialistas cometem, inclusive eu. Esse é um pecado que eu cometi, que eu não aprendi inglês. Na hora que precisei, infelizmente, sofri. É do Central, galera!